Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje nós vamos resolver aqui uma questão do concurso para auditor fiscal da Receita Federal de 2012 sobre o imposto de importação. Bem, a questão que a gente vai resolver hoje é da prova para auditor fiscal da Receita Federal de 2012, elaborada pela ESAF. E no enunciado a questão diz: sobre o imposto de importação e sobre valoração aduaneira, é correto afirmar que... Então uma questão aqui que mescla dois temas, que na verdade o tema é único, o imposto de importação, a valoração aduaneira é um subtópico do imposto de importação, porque representa a base de cálculo do imposto de importação, e pelo que a gente vai ver, as alternativas vão versar basicamente sobre dois subtópicos: incidência e base de cálculo. As três primeiras sobre incidência e as duas últimas sobre base de cálculo. Então vamos lá, o que diz a alternativa A? Considera-se estrangeira, para fins de incidência do imposto de importação, toda mercadoria nacional ou nacionalizada exportada que retorne ao país. Olha o elaborador da questão facilitando a sua vida, né? Usando aquelas palavras que são praticamente proibidas em assertivas de alternativas de assinale a correta, né? A palavra toda. Então, ele está querendo dizer que toda e qualquer mercadoria nacional nacionalizada que seja exportada e retorne ao país vai ser considerada estrangeira. Isso não é verdade, não é toda. Tá? Tem exceções, você encontra essas exceções lá no artigo 70 do Regulamento Aduaneiro, elas decorrem de lei, e são basicamente aquelas hipóteses em que a mercadoria retorna ao país por fatores alheios à vontade do exportador. Então, incorreta aí, porque não é toda mercadoria nacional nacionalizada que retorna ao país que é considerada estrangeira. Vamos para a alternativa B. O imposto de importação incide sobre mercadoria estrangeira que tenha sido objeto de pena de perdimento, exceto na hipótese em que não seja localizada, tenha sido consumida ou revendida. Olha a avaliação rasteira dessa questão, né? Ele simplesmente pegou o texto do Regulamento Aduaneiro e suprimiu a palavra não, que existia no começo dessa oração, né? O imposto de importação não incide sobre mercadoria que seja objeto da pena de perdimento, à exceção dessas hipóteses em que ela não seja localizada, tenha sido consumida ou revendida. Ou seja, essa alternativa está dizendo exatamente o contrário do que seria o correto. Tá? Não é que ela incide na hipótese do perdimento, com exceção dessas. Ela não incide na hipótese de mercadoria sujeita à pena de perdimento, com exceção dessas. Então, incorreta também a alternativa B de bola. A alternativa C, que é um pouco mais complexa, isso é ruim porque são duas alternativas de 2 linhas e uma alternativa de 6 linhas. Tá? Parece que o elaborador quer te vencer no cansaço, né? O começo diz: o fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria estrangeira no território nacional. Estamos bem até aí. Tá? Aquilo que se chama de fato gerador, a hipótese de incidência do imposto de importação, é a entrada de mercadoria estrangeira no território nacional. Este é o conceito que a doutrina chama de elemento geográfico ou espacial. Isso é verdade também. Tá? Porque esse cruzamento de fronteira é o elemento espacial, o elemento geográfico, ou critério espacial ou geográfico. Para efeito de cálculo, entre outras situações, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto de importação no dia do lançamento do correspondente crédito tributário quando se tratar de bens compreendidos no conceito de bagagem, acompanhada ou desacompanhada. Olha aqui também uma redação não convencional, né? Porque todo mundo acharia que ele iria trazer aqui aquilo que é a regra da hipótese de incidência ou do fato gerador para efeito de cálculo, que é a data do registro da declaração de importação para consumo. Essa é a regra. Né? Então, e isso não contrapõe o fato gerador para efeito geográfico ou espacial. O fato gerador é a entrada no território nacional, mas para efeito de cálculo, a súmula 4 do extinto Tribunal Federal de Recursos reconheceu que esse fato gerador e esse fato gerador para efeito de cálculo são compatíveis, não são antagônicos. Então eu posso ter um fato gerador que é a entrada, que é o elemento geográfico ou espacial, e posso ter um fato gerador para efeito de cálculo, que em regra é a data do registro da declaração de importação para consumo. Só que, além dessa regra, existem outras hipóteses. Por exemplo, no caso de remessa postal
internacional e de bagagem é a data do lançamento. Então está correta a alternativa C, mas uma questão que não é muito fácil, porque quem lê isso normalmente pensaria que ele iria falar da regra e não daquela hipótese excepcional que está lá no artigo 73 do regulamento aduaneiro. Está correta a alternativa C, mas é suada, né, essa alternativa C. D de dado. A base de cálculo do imposto de importação, quando a alíquota for específica, é o valor aduaneiro apurado segundo as normas do artigo 7º do GAT. Veja, só tem um problema. Se a alíquota for específica, o que é uma alíquota específica ou ad rem? É uma alíquota de tantos reais por litro, tantos reais por quilo. E se ela for de tantos reais por litro, é irrelevante o valor aduaneiro. Então, numa alíquota específica, não há que se falar em valor aduaneiro. O valor aduaneiro apurado segundo as regras do Acordo de Valoração Aduaneira do GAT, ou Acordo para Implementação do artigo 7º do GAT, ele só se presta no caso de alíquotas ad valorem, e não no caso de alíquotas específicas. Incorreta, então, a alternativa D de dado. O elaborador também quer vencer você no cansaço, na alternativa E, e ele diz: o Acordo de Valoração Aduaneira estabelece 6 métodos para o procedimento de valoração aduaneira. Você sabe que são 6 mesmo. Né? São 6 métodos sequenciais e sucessivos. Cuja utilização deve ser sequencial, de modo que na impossibilidade de se pautar pelos anteriores deve ser adotado o método subsequente. Até aí está tudo bem. Tá? São eles: 1. Método de valoração, método do valor de transação ajustado. Sim, o método primeiro é o valor de transação e está sujeito a alguns ajustes, acréscimos ou deduções, alguns ajustes obrigatórios e alguns ajustes facultativos. Tá? Tudo bem até aí. 2. Método do valor de transação de produtos similares ao importado. Opa, pulou um método. Cadê os idênticos? Tá? O segundo método trata de mercadorias idênticas. O terceiro é que trata de mercadorias similares. E aí você vai para o 3, ele diz método do valor de transação de produtos idênticos. Então, olha que tipo de avaliação o elaborador quis fazer nessa questão. Ele quis trocar o segundo e o terceiro método e te pegar nessa troca entre o método 2, que trata de mercadoria idêntica, e o 3, que trata de mercadorias similares. Está aí o erro dessa assertiva. Aí ele traz na sequência o 4, que é o método dedutivo, ou do valor de revenda. Depois o 5, que é o método do valor computado, ou de custo de produção. E, por último, aquilo que alguns até nem consideram um método, porque é o critério residual, né? Ele chama de método dos critérios razoáveis ou método residual, o que não está incorreto também. Então o problema aí foi ele ter invertido o segundo e o terceiro método nessa alternativa E. Então você viu aí que a B, a D e a E estão incorretas e a única alternativa correta nessa questão do concurso de 2012 é a alternativa C, que contrapõe aí o fato gerador do imposto de importação com o fato gerador do imposto de importação para efeito de cálculo. Se você gostou da resolução dessa questão ou gostaria de ver alguma outra questão sobre comércio internacional, legislação aduaneira resolvida aqui, deixa aí o seu joinha, comente, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ative a sinetinha para receber avisos sobre novos vídeos. E também acompanhe a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram, onde você encontra postagens diárias sobre direito aduaneiro e comércio internacional.